Você já sentiu que ele te desejava intensamente, mas ao mesmo tempo, nunca parecia realmente ficar, como se houvesse paixão, atração, química, mas não presença, não profundidade, não segurança emocional. Essa confusão dói porque toca num ponto que quase ninguém explica com clareza. O desejo masculino e o amor masculino não nascem no mesmo lugar, nem falam a mesma linguagem. Muitas mulheres crescem acreditando que, se um homem deseja, ele ama, que intensidade é sinal de vínculo, que mensagens frequentes, olhares cheios de fogo e momentos de conexão física são provas de sentimento. E é exatamente aí que começa o desencontro, porque o desejo masculino é rápido, mental, estimulado por imagem, fantasia e novidade. Ele acende fácil, mas ele também se dispersa fácil. E quando a mulher tenta construir segurança emocional em cima disso, o que aparece não é amor, é ansiedade, dúvida e um silêncio que machuca. Talvez você já tenha vivido isso. Aquela sensação de estar sempre tentando entender onde pisa, medindo palavras, esperando sinais, se perguntando se está exagerando ou pedindo demais. O corpo sente antes da mente que algo está fora do lugar. O coração se apega, mas o campo emocional não se fecha. E sem perceber, você entra num ciclo invisível. Quanto mais tenta ativar o desejo, mais distante o vínculo parece ficar. O que quase ninguém te contou é que o amor masculino não se constrói na mesma frequência do desejo. Enquanto o desejo nasce na mente, o amor nasce no campo energético. Ele não vem da excitação, vem da sensação. Não vem da conquista, vem da presença. Um homem pode desejar alguém intensamente e ainda assim não sentir amor. E pode amar profundamente sem viver aquela urgência barulhenta que tantas mulheres confundem com paixão. É por isso que tantos relacionamentos começam cheios de química e terminam vazios de sustentação emocional. Porque quando o vínculo se baseia apenas no estímulo mental, ele não cria raiz, não gera paz, não gera pertencimento, não gera aquele descanso interno que faz o homem ficar, não por esforço, mas por escolha. E quando isso não acontece, a mulher sente. Sente no corpo, sente na energia, sente na insegurança que cresce mesmo quando tudo parece estar bem. Aqui entra uma verdade delicada, mas libertadora. Não é que você não seja suficiente. É que talvez você esteja tentando ser desejada quando, na verdade, o que cria amor é outra vibração. Uma energia que não implora, não disputa, não se prova. Uma energia que acolhe, sustenta e desperta algo mais profundo do que atração. Quando você entende essa diferença, algo começa a mudar dentro de você. As perguntas mudam, a forma de se posicionar muda e, principalmente, a maneira como você se conecta muda, porque o amor não responde à pressa, ele responde à coerência emocional. E é exatamente sobre isso que precisamos falar agora, antes que você continue tentando decifrar sinais que nunca foram feitos para sustentar um vínculo real. E se isso já tocou em algo dentro de você, se alguma parte dessa história parece familiar demais, eu quero te pedir uma coisa simples, mas importante. Deixe sua curtida neste vídeo. Não é só um gesto para o algoritmo. É uma forma de dizer para você mesma que essa conversa importa, que esse tipo de clareza emocional merece espaço na sua vida. Quando você curte, você sinaliza que está pronta para sair da confusão e entrar na compreensão. Escreva também nos comentários se você já sentiu essa diferença entre ser desejada e ser amada. Talvez você nunca tenha colocado isso em palavras, mas o seu corpo sempre soube. Compartilhar isso aqui não é exposição, é reconhecimento. É perceber que você não está sozinha nessa experiência e que muitas mulheres vivem exatamente esse mesmo desencontro silencioso. Se fizer sentido, comente algo como: "Eu já senti isso." Às vezes, admitir é o primeiro passo para mudar o padrão. E se você sente que esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar com mais clareza as dinâmicas emocionais, se algo aqui já te trouxe alívio ou compreensão, se inscreva no canal. Esse espaço foi criado para mulheres que querem entender o amor além da superfície, sem jogos, sem promessas vazias, sem romantizar a dor. Cada vídeo
É uma peça desse processo de consciência emocional que se constrói aos poucos. Porque no próximo bloco, a gente vai aprofundar exatamente onde essa diferença começa a se manifestar na prática, como o desejo se ativa na mente masculina e por que ele sozinho nunca consegue sustentar o tipo de vínculo que você realmente busca. Existe uma ideia muito repetida e pouco questionada de que se um homem deseja uma mulher, isso já significa alguma coisa profunda, como se o desejo fosse uma prova, um sinal, um começo seguro. Mas a verdade é que essa crença cria mais confusão do que clareza, porque o desejo masculino, apesar de intenso, não é comprometido. Ele não promete continuidade, não garante presença e, principalmente, não nasce do mesmo lugar onde o amor se forma. O desejo masculino é mental. Ele se acende na imagem, na fantasia, na novidade, no estímulo certo, no momento certo. Às vezes é o corpo, às vezes é o olhar, às vezes é a sensação de desafio ou mistério. Ele pode surgir rápido, forte, quase avassalador. E é exatamente por isso que tantas mulheres confundem desejo com vínculo emocional. Porque quando alguém nos deseja, a gente se sente vista, validada, escolhida, e isso toca diretamente feridas profundas de autoestima, pertencimento e valor pessoal. Mas aqui vem a quebra de expectativa que quase ninguém te contou com honestidade. Um homem pode desejar você intensamente e ainda assim não sentir amor. Ele pode sentir vontade, atração, excitação, curiosidade e mesmo assim não sentir aquela energia silenciosa que o faz permanecer. O desejo não exige coerência emocional. Ele não pede responsabilidade afetiva. Ele não precisa de profundidade para existir. Talvez você já tenha vivido situações em que tudo parecia muito vivo no início. Conversas longas, mensagens frequentes, encontros cheios de química, aquela sensação de conexão imediata. O corpo responde, o coração se anima, a mente começa a criar imagens de futuro. E então, sem aviso claro, algo muda. O ritmo cai, a presença diminui, o interesse fica instável. E você começa a se perguntar onde errou, o que fez de mais, o que fez de menos. Quando, na verdade, o problema nunca foi você, foi a base. O desejo mental não cria segurança emocional. Ele cria movimento, não sustentação. Ele estimula, mas não ancora. E quando uma relação se apoia apenas nisso, o que surge do lado da mulher é ansiedade emocional. Aquela sensação de estar sempre tentando entender, decifrar sinais, ajustar comportamentos para não perder algo que nunca esteve totalmente nas mãos dela. O corpo entra em alerta, a energia se contrai, a mente fica ocupada demais tentando prever o próximo passo dele. Isso acontece porque o desejo masculino responde a estímulo, não à presença. Ele se ativa com o externo, não com o vínculo. E quanto mais a mulher tenta manter esse desejo aceso, se adaptando, se moldando, se esforçando, mais ela se afasta da própria energia feminina de estabilidade, calma e inteireza. Sem perceber, ela troca a própria verdade por uma performance emocional que cansa e esvazia. É importante entender isso sem julgamento. O desejo não é errado. Ele é parte da natureza humana. Mas ele não é base para amor. Ele não sustenta a relação consciente. Ele não cria aquele espaço interno onde o homem sente paz, clareza e vontade de ficar. E enquanto essa diferença não é compreendida, muitas mulheres continuam tentando construir amor em cima de algo que foi feito apenas para iniciar movimento, não para criar raiz. E aqui vale uma pausa para você se observar. Não para se culpar, mas para reconhecer padrões. Se em algum momento você percebeu que foi desejada, mas nunca realmente acolhida, escolhida no discurso, mas não na atitude, intensa na troca, mas insegura na base, talvez isso diga mais sobre o tipo de energia que estava sustentando o vínculo do que sobre o seu valor. Se essa parte do vídeo está ressoando em você, se alguma frase parece ter descrito algo que você já sentiu no corpo, escreva nos comentários uma palavra simples: clareza. Não como resposta para mim, mas como um gesto simbólico para você mesma, de que algo começou a se organizar por dentro. Porque a partir daqui, a gente precisa entrar mais fundo nessa diferença. Entender não só o que o desejo é,
mas porque ele nunca consegue sustentar o que o amor constrói de verdade. Quando a gente entende que o desejo masculino é mental, o próximo passo é olhar com mais profundidade para como essa mente funciona quando o desejo é ativado. Porque não se trata apenas de atração física. O desejo masculino nasce de estímulos rápidos, fragmentados e muitas vezes desconectados de vínculo emocional. Ele responde à imagem, à fantasia, ao desafio, ao que desperta curiosidade ou sensação de conquista. É como um interruptor que pode ser ligado com facilidade e desligado com a mesma rapidez. Por isso, no início, tudo pode parecer intenso. O homem se mostra presente, interessado, envolvido. Ele fala, busca, provoca, seduz. Mas internamente, essa movimentação ainda está acontecendo no campo do pensamento, não no campo do sentimento profundo. É uma energia que se alimenta do estímulo constante. Quando o estímulo diminui, a mente perde o foco. E isso não significa falta de caráter, nem jogo consciente. Significa apenas que o desejo, sozinho, não cria enraizamento. O problema começa quando a mulher entra nessa dinâmica, acreditando que, se sustentar o estímulo, vai sustentar o vínculo. Então ela se adapta, fica mais disponível do que gostaria, mais compreensiva do que sente, mais paciente do que aguenta. Ela tenta manter viva aquela chama inicial, porque acredita que, se o desejo continuar, o amor virá depois. Só que o desejo masculino não evolui naturalmente para amor. Ele precisa de uma transição energética que quase ninguém explica. Enquanto o desejo se move na mente, o amor precisa descer para o corpo, precisa atravessar o emocional, precisa encontrar um campo de segurança, coerência e presença. E isso não acontece quando a relação é guiada por ansiedade, expectativa e esforço excessivo de um lado só. Quando o homem permanece apenas no desejo mental, ele pode até gostar, se envolver superficialmente, mas não se compromete internamente. Ele não se ancora. É por isso que muitas mulheres sentem que estão sempre quase lá, quase escolhidas, quase priorizadas, quase em um relacionamento. Existe contato, mas não existe base. Existe troca, mas não existe sustentação. E isso gera um cansaço emocional profundo, porque o corpo feminino percebe a instabilidade antes que a mente consiga racionalizar o que está acontecendo. O desejo mental não se importa com constância. Ele se alimenta do novo, do diferente, do estímulo pontual. Já o amor masculino, aquele que cria permanência, precisa de algo que vá além do estímulo. Precisa de uma sensação energética de bem-estar, de calma, de encaixe emocional. Quando essa sensação não é ativada, o homem se move, mas não fica. Ele se aproxima, mas não se enraiza. E talvez agora você consiga enxergar com mais clareza porque algumas conexões parecem tão intensas no começo e tão vazias depois. Não é porque a energia acabou, é porque ela nunca chegou a se transformar. Ficou presa no nível mental, onde tudo é rápido, instável e passageiro. Se isso faz sentido para você, se você já sentiu essa diferença entre intensidade e presença, entre desejo e segurança emocional, escreva nos comentários uma frase simples. Agora, eu entendo. Não como resposta externa, mas como um marco interno de consciência. Porque no próximo ponto, a gente vai entrar exatamente no que acontece quando essa dinâmica começa a gerar ansiedade emocional. E por que o corpo feminino sente o desequilíbrio muito antes de qualquer explicação lógica surgir. Existe um momento silencioso em que a mulher começa a sentir que algo não está encaixando, mesmo quando, por fora, nada de errado parece estar acontecendo. É quando o desejo ainda existe, as trocas ainda acontecem, mas o corpo já não descansa. A mente tenta se convencer, mas a energia sente. E é aí que nasce a ansiedade emocional. Quando a relação está sustentada apenas no desejo mental, a mulher entra num estado de alerta constante. Ela começa a observar mudanças mínimas de comportamento, variações no tom das mensagens, intervalos maiores de silêncio. Não porque seja insegura por natureza, mas porque o campo emocional não está estável. O corpo percebe a falta de ancoragem
antes que qualquer palavra seja dita. E quando o corpo não se sente seguro, ele tenta compensar. Essa compensação aparece de várias formas, às vezes como excesso de disponibilidade, às vezes como autocontrole exagerado para não assustar, às vezes como esforço para ser mais interessante, mais leve, mais compreensiva, mais tudo. Sem perceber, a mulher começa a se afastar da própria energia feminina de presença e passa a funcionar a partir da expectativa. Ela não está mais vivendo a relação, está tentando sustentá-la. O desejo mental do homem, por não estar conectado ao campo emocional profundo, não responde à ansiedade com vínculo. Pelo contrário, ele sente a pressão invisível, mesmo quando nada é verbalizado. E essa pressão não vem da cobrança explícita, vem da incoerência energética. Enquanto a mulher busca segurança, o homem ainda está operando no estímulo. E essa diferença cria um desalinhamento silencioso, mas poderoso. É por isso que tantas mulheres dizem: eu não pedi nada, mas ele se afastou. Porque o afastamento não acontece pela fala, acontece pela sensação. O homem sente que algo está sendo esperado dele, que ele ainda não acessou internamente. E como ele não sabe nomear isso, ele recua. Não por maldade, não por frieza, mas porque o desejo, quando não vira amor, não sabe sustentar profundidade. Nesse ponto, a mulher começa a duvidar de si. Questiona sua intuição, sua sensibilidade, sua percepção. Pensa se está exagerando, se está carente, se está criando coisas. E esse é um dos efeitos mais cruéis de uma relação baseada apenas no desejo. Ela faz a mulher desconfiar da própria leitura emocional, quando, na verdade, o corpo está sendo extremamente coerente. A ansiedade emocional não é fraqueza. É sinal de que o vínculo não está fechado. Energeticamente, é o corpo dizendo que não há chão, que não há base, que não há constância suficiente para relaxar, e nenhuma técnica de sedução, nenhuma estratégia de ausência, nenhum ajuste de comportamento resolve isso. Porque o problema não está na forma, está na frequência. Quando você tenta manter alguém pelo desejo, você se move. Quando alguém fica pelo amor, ele repousa. E essa diferença muda tudo. O corpo feminino precisa sentir continuidade para florescer. Precisa sentir presença real, não estímulo intermitente. Precisa sentir coerência entre o que é dito, o que é feito e o que é sentido. Sem isso, a energia se fragmenta. Talvez agora você consiga reconhecer esse estado em si. Aquela sensação de estar sempre um passo à frente, sempre tentando prever, sempre com o coração um pouco contraído. Se isso já aconteceu com você, escreva nos comentários uma palavra simples: eu senti, não como exposição, mas como reconhecimento do próprio corpo e da própria experiência. Porque a partir daqui, a conversa precisa ir ainda mais fundo. Precisamos falar sobre o amor masculino de verdade, não o que promete, mas o que sustenta, não o que excita, mas o que ancora, e entender por que, quando ele aparece, tudo muda de forma quase imperceptível, mas definitiva. Quando o amor masculino começa a se formar de verdade, ele não chega fazendo barulho, ele não entra com urgência, nem com promessas, nem com aquela intensidade que acelera o coração. Ele chega mudando o campo. É sutil, quase imperceptível no início, mas profundamente diferente de tudo o que vem apenas do desejo. Porque enquanto o desejo excita a mente, o amor acalma o corpo. É aqui que muitas mulheres se confundem, porque foram ensinadas a reconhecer amor pelo excesso. Excesso de contato, excesso de intensidade, excesso de presença nos primeiros momentos. Só que o amor masculino não nasce do excesso. Ele nasce da sensação, da experiência emocional que o homem tem quando está com você, e principalmente, quando não está. Amor é o que permanece mesmo sem estímulo constante. É o que não depende de performance, nem de novidade, nem de esforço contínuo para se manter vivo. Quando um homem começa a amar, algo nele desacelera. Ele não sente necessidade de provar, conquistar ou impressionar o tempo todo. Existe uma sensação interna de encaixe, de familiaridade, de conforto emocional. Ele sente que pode ser quem é, sem precisar sustentar um personagem. E essa sensação não é mental, é energética. O
corpo dele reconhece um lugar seguro antes que a mente consiga explicar o porquê. É por isso que o amor masculino, quando surge, vem acompanhado de constância. Não aquela constância forçada, cheia de regras e acordos verbais, mas uma presença natural. Ele aparece, ele responde, ele se posiciona. Não porque alguém pediu, mas porque algo dentro dele se organizou. O amor cria coerência interna. E quando existe coerência, as atitudes deixam de oscilar. Para a mulher, isso é sentido imediatamente. O corpo relaxa, a mente desacelera, a necessidade de vigiar sinais diminui. Não há mais aquela tensão silenciosa de quem está sempre tentando entender onde pisa. A energia feminina se expande quando existe base. E essa base não vem de palavras bonitas, mas da sensação contínua de presença emocional. O ponto mais importante aqui é entender que o amor masculino não se ativa com estímulo. Ele se ativa com o campo, com a forma como você está no mundo, consigo mesma, com a sua própria energia emocional. Um homem não ama porque foi seduzido o suficiente. Ele ama quando se sente inteiro perto de alguém. Quando a relação não ativa medo, disputa ou ansiedade, mas uma espécie de repouso interno que ele talvez nunca tenha sentido antes. E isso explica por que algumas mulheres, mesmo sem fazer nada demais, despertam amor profundo. Não é porque são mais bonitas, mais interessantes ou mais disponíveis. É porque não estão tentando ativar desejo. Estão sustentando presença. Estão inteiras. Estão coerentes. Estão ancoradas em si mesmas. E essa energia convida o amor a surgir, porque não exige, ela permite. Talvez agora você consiga perceber a diferença entre quando você estava tentando manter alguém interessado e quando você simplesmente estava sendo. A diferença entre quando tudo parecia esforço e quando tudo fluía. Se em algum momento da sua vida você já sentiu essa calma estranha, esse silêncio confortável, essa sensação de não precisar provar nada para ser escolhida, escreva nos comentários uma palavra simples: presença. Apenas isso, como um lembrete do que o amor verdadeiro faz no corpo. Porque no próximo ponto, a gente vai falar sobre um erro muito comum e quase sempre inconsciente, que faz muitas mulheres sabotarem exatamente essa transição do desejo para o amor, sem perceber que estão afastando aquilo que mais desejam viver. Existe um erro silencioso que acontece exatamente nesse ponto de transição, quando o desejo ainda existe, mas o amor começa a pedir espaço para se formar. E ele é tão comum que muitas mulheres nem percebem que estão cometendo, porque não nasce da intenção de controlar ou cobrar. Nasce do medo de perder algo que finalmente pareceu promissor. Quando a mulher sente que o homem está se aproximando de um lugar mais profundo, mais calmo, menos excitado e mais presente, ela muitas vezes interpreta isso como esfriamento. A intensidade diminui, a urgência some, o ritmo desacelera. E, em vez de confiar nesse movimento natural do amor, ela tenta reativar o desejo. Volta a estimular, provocar, se adaptar, se antecipar, como se precisasse lembrá-lo do porquê ele se interessou no começo. Só que esse é o momento mais delicado da dinâmica, porque o amor masculino não cresce quando é pressionado a continuar no mesmo nível de estímulo. Ele cresce quando encontra espaço, quando sente que pode permanecer sem precisar performar, quando percebe que a conexão não depende de excitação constante para existir, e quando esse espaço não é respeitado, algo se quebra energeticamente. A mulher, sem perceber, sai do campo da presença e entra novamente no campo do esforço. Ela começa a agir movida pela expectativa, esperando respostas, reações, confirmações. E essa expectativa cria uma tensão invisível. Não é cobrança verbal, é uma cobrança energética. O homem sente que precisa corresponder a algo que ele ainda está tentando entender dentro de si. E diante disso, ele recua. Esse recuo confunde ainda mais, porque do ponto de vista da mulher, ela só estava tentando manter a conexão viva. Mas do ponto de vista energético, ela interrompeu o processo de enraizamento. O amor estava começando a descer da mente para o corpo e foi puxado de volta para o estímulo mental. E o desejo, quando retorna como exigência, perde a leveza que o fazia fluir. Aqui está uma verdade difícil, mas libertadora.
O amor masculino não precisa ser lembrado. Ele precisa ser permitido. Quando você tenta sustentar a relação pelo desejo, você se movimenta demais. Quando você sustenta pela presença, você permanece. E é nessa permanência que o amor encontra chão para crescer. Muitas mulheres acreditam que precisam fazer algo para que o homem fique, quando, na verdade, o que faz o homem ficar é sentir que não precisa fugir. Fugir da pressão, da expectativa, do medo de decepcionar. O amor não nasce quando alguém se sente observado. Nasce quando alguém se sente aceito no próprio ritmo. Talvez agora você consiga enxergar momentos em que, sem querer, tentou reacender algo que estava apenas se transformando. Não por carência, mas por desconhecimento. Porque ninguém nos ensinou a diferença entre manter desejo e permitir amor. E entender isso muda completamente a forma como você se posiciona, se relaciona e se preserva emocionalmente. Se essa parte fez sentido para você, escreva nos comentários uma palavra simples: permitir. Não como resposta externa, mas como um lembrete interno de que nem tudo que desacelera está acabando. Às vezes, está apenas criando raiz. Porque no próximo ponto, a gente vai entrar em algo ainda mais profundo. Como o homem sente o amor no corpo e na energia, mesmo quando não sabe explicar com palavras, e porque isso muda completamente a forma como ele se vincula. Quando o amor masculino começa a se consolidar, ele não vem acompanhado de grandes declarações ou explicações elaboradas. Na maioria das vezes, o homem nem sabe dizer exatamente o que está sentindo, mas o corpo dele sabe, a energia dele sabe. E é por isso que o amor, nesse estágio, se manifesta muito mais em atitudes do que em palavras. O homem sente o amor como uma espécie de estabilidade interna. Não é euforia, é chão. É uma sensação de encaixe que não exige esforço. Ele percebe que, ao seu lado, algo se organiza por dentro. A mente fica menos dispersa. O impulso de buscar estímulos externos diminui. O ritmo desacelera naturalmente. E essa desaceleração não é perda de interesse, é enraizamento. Diferente do desejo, que pede novidade constante, o amor cria familiaridade sem tédio. O homem passa a se sentir confortável na repetição, no cotidiano, no simples estar junto. Ele começa a integrar a mulher na própria vida, não como um evento, mas como uma presença. Ela deixa de ser estímulo e passa a ser referência. E isso acontece sem que ele precise racionalizar ou decidir conscientemente. É por isso que, quando um homem ama, ele muda de comportamento mesmo sem perceber. Ele se posiciona com mais clareza, responde com mais constância, demonstra cuidado nos detalhes. Não porque alguém pediu, mas porque o corpo dele responde ao vínculo. O amor cria responsabilidade afetiva espontânea. Ele sente que o que existe ali importa e age de acordo com essa sensação. Nesse ponto, muitas mulheres ficam confusas porque esperam que o amor venha com palavras bonitas, planos grandiosos ou declarações intensas. Mas o amor masculino se mostra na previsibilidade emocional, na coerência, na sensação de que você pode confiar no que sente porque o que ele faz sustenta o que ele diz. O corpo feminino reconhece isso imediatamente. A ansiedade diminui. A energia se expande, a mente relaxa. O homem não se apaixona pelo esforço da mulher, nem pela tentativa de agradar, nem pela performance emocional. Ele se vincula quando sente que pode ser inteiro sem precisar se defender, quando o campo energético da relação é seguro, sem jogos, sem tensão, sem exigências silenciosas. O amor se forma quando o vínculo oferece repouso, não quando exige vigilância. Talvez você já tenha vivido isso em algum momento da sua vida. Uma relação em que, mesmo sem muitas palavras, você se sentia amparada, vista, escolhida no cotidiano, não apenas nos momentos de intensidade. Se isso já aconteceu, você sabe exatamente do que estamos falando aqui, porque o corpo nunca esquece a sensação de estar em casa. E é justamente por isso que a próxima parte dessa conversa é tão importante. Porque quando você entende como o amor é sentido no corpo masculino, você começa a perceber o que realmente faz a energia do vínculo se manter viva. Não por controle, mas por alinhamento.
E é sobre essa virada interna, silenciosa e poderosa que a gente vai falar agora. Existe uma virada silenciosa que acontece quando você para de tentar ativar o desejo e começa, sem perceber, a ativar o amor. Ela não é externa, não é uma técnica, não é uma estratégia de comportamento. É um ajuste interno, energético, que muda completamente a forma como você se coloca no vínculo e, consequentemente, a forma como o homem responde. Essa virada começa quando você sai do modo de expectativa e entra no modo de presença. Quando você deixa de se relacionar para ser escolhida e passa a se relacionar estando inteira. O desejo pede estímulo, o amor pede coerência. E coerência é quando o que você sente, pensa e faz caminham na mesma direção, sem esforço para sustentar uma imagem ou manter alguém interessado. Quando você para de tentar provocar, impressionar ou manter algo aceso, algo curioso acontece. A energia se organiza, o campo emocional fica mais estável, o corpo relaxa, a sua presença muda, e essa mudança é sentida imediatamente pelo outro, mesmo que ele não saiba explicar por quê. Porque o amor responde à integridade emocional, não à performance. Aqui muitas mulheres acreditam que parar de ativar o desejo significa se afastar, esfriar ou jogar. Mas não é isso. É o oposto. É estar tão conectada consigo mesma que você não precisa puxar, segurar ou conduzir o vínculo. Você passa a ocupar o próprio lugar. E quando você ocupa o seu lugar, o homem sente onde o dele começa. Nesse ponto, o homem não é mais estimulado a reagir. Ele é convidado a permanecer. A relação deixa de ser uma sequência de estímulos e passa a ser um campo de convivência emocional. Ele sente que pode ficar sem ser exigido, que pode amar sem ser pressionado, que pode escolher sem medo. E isso ativa algo muito profundo no masculino: o desejo de cuidar, proteger, sustentar. Essa é a diferença entre ser desejada e ser escolhida. O desejo quer, o amor permanece. O desejo se excita, o amor se compromete. E quando você vibra na energia do amor, você não precisa convencer ninguém a ficar. Quem é compatível sente vontade de permanecer naturalmente. Talvez enquanto você ouvia tudo isso, algo tenha se encaixado dentro de você. Talvez você tenha lembrado de situações em que tentou demais e de outras em que simplesmente foi, e tudo fluiu. Essa consciência muda tudo, porque ela devolve o poder para onde ele sempre esteve, em você, na sua presença, na sua energia, na sua inteireza. Se essa mensagem tocou algo profundo aí dentro, escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa: eu escolho o amor. Não como promessa para ninguém, mas como um compromisso com você mesma. E se você sentiu que esse vídeo trouxe clareza, se inscreva no canal. Aqui, a gente fala de amor real, consciência emocional e relações que não confundem, não machucam e não exigem que você se perca para ser escolhida. Deixe sua curtida. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais mulheres que também precisam dessa compreensão. No próximo vídeo, a gente vai aprofundar como essa mudança de energia transforma completamente a postura do homem na relação. E por quê? Quando você se escolhe, o vínculo deixa de ser um jogo e passa a ser um encontro. Se você chegou até aqui, é porque sentiu algo. Algo fez sentido no seu corpo, na sua história, na forma como você viveu ou ainda vive os seus relacionamentos. E quando isso acontece, não é coincidência, é consciência se abrindo. Por isso, se inscreva no canal agora. Esse espaço é para mulheres que não querem mais se confundir, se diminuir ou se perder tentando ser amadas. É para quem busca clareza emocional, amor com presença e vínculos que trazem paz, não ansiedade. Eu quero muito saber se essa mensagem falou com você. Então, escreva nos comentários exatamente isso. Eu recebo. Não é só uma frase, é um sinal de que você está pronta para viver relações em outra frequência, com mais verdade, mais inteireza e mais amor próprio. Deixe também o seu like. Ele ajuda esse conteúdo a chegar a outras mulheres que estão vivendo exatamente o que você viveu e que talvez ainda não tenham palavras para entender o que sentem. E agora, continue comigo. O próximo vídeo já está na tela
e aprofunda ainda mais essa conversa, mostrando como essa mudança interna transforma completamente a postura do homem na relação. Assista agora, porque quando a consciência começa, ela não deve parar aqui.